Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Kizu 11, o fundo aqui que tem vários fundos dentro do seu portfólio, segue ali o índice Suno 30. Quero comentar aqui com vocês as atualizações, como o fundo vem conseguindo ganhar tanto do IFIX quanto do Suno 30, tá? E como que isso vai ser importante no longo prazo, tanto dentro aqui do Kizu, quanto na carteira de investimento de vocês, a importância de conseguir selecionar bons ativos para recorrentemente ganhar do índice. Além disso, quero comentar um pouquinho sobre a gestão ativa aqui, tá? Vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Então vamos lá, o fundo distribuiu aqui 7 centavinhos por cota, que dá um yield aqui sobre o valor da cotação no fechamento do relatório de 9,53%. O fundo voltou a crescer sua base de cotistas, quase aqui 124 mil cotistas. Valor patrimonial R$ 9,24, cota a mercado R$ 8,81. A gente vê que a cotação deu uma recuperada, mas ainda tem um deságio quando comparado ao seu valor patrimonial. Bom, aqui no começo então do relatório, a gestão comenta macroeconomia, tanto do setor, né, internacional quanto aqui do nacional. Um relatório interessante, vale a leitura, mas focando aqui no fundo, o que o gestor fala para a gente? A gestão tem gerado resultado adicional com ganho de capital, resultado da estratégia de reciclagem da carteira, possibilitada pela performance de FIIs nos últimos meses e de giro da carteira para entrar em novas ofertas. Mesmo apurando um resultado de cerca de 8 centavinhos por cota, a gestão optou por voltar a distribuir no patamar que vinha mostrando no semestre anterior, de forma mais conservadora e já prevendo uma possível redução nos rendimentos dos FIIs de CRI por conta dos números de inflação, como já destacamos. Aqui, pessoal, uma marca da Quilima, que é a gestora. Ela sempre tenta ser conservadora, uma estratégia da qual eu concordo, porque oscila menos o dividendo e isso faz a cotação oscilar um pouco menos. A gente ainda tem um mercado jovem, então a gente vê que por vezes a cotação segue ali o dividendo, então se está pagando bem, a cotação sobe, tem mais cotistas. O inverso também é verdade, se o dividendo cai, a cotação cai, então gestoras que tentem linearizar o dividendo, obviamente dentro do possível, é interessante, tá? Bom, no fim do mês, o Kizu estava com 97,6% da carteira alocada em FIIs e irá distribuir um rendimento de 7 centavos em 31/7. Lembrando, pessoal, relatório aqui de julho, tá? Com pagamento em agosto. O dividendo será pago em 14/8 e representará um yield de 9,53 sobre a cota. Destacamos também a diminuição do desconto do preço de mercado para o valor patrimonial, são os dados que eu já comentei. Pessoal, se estiverem gostando aqui do conteúdo, como sempre, peço like, se inscrevam. Queria muito chegar a 2.500 inscritos até o final do mês. Se vocês puderem me ajudar, agradeceria muito. E também temos o grupo do Telegram, quase 400 pessoas já. Tá bem legal, tá sempre na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos olhar aqui um pouquinho sobre as posições do fundo, do portfólio. Então a gente observa, por exemplo, o Bresco, que ficou aqui, né, como a maior posição, obviamente puxado aí pela forte alta na cotação do Bresco. Lembrando que, salvo engano, Kizu tem Bresco já há bastante tempo e a cotação do Bresco ficou ali na faixa dos 90, 95 reais por muito tempo. Depois subiu para 100 reais, ficou bastante tempo e nesse período o Kizu encarteirou e agora a cotação aí está superando os 120, 124 reais, né? Então por isso que a porcentagem aqui desse ativo cresceu tanto. Outros pontos que eu destaquei aqui, a gente consegue ver os recibos, né, da oferta. Então aqui MXRF 13, MXRF 15, temos aqui também XPML 18. Então são aqui recibos da oferta que o fundo entrou e aí ele fez ali, né, tanto uma arbitragem ou pode ser uma flipagem, enfim, ele está girando essa carteira utilizando ali das emissões para poder gerar ganho. Inclusive ele traz isso aqui para a gente, eu já vou comentar. E por fim vai ter uma crítica verdadeiramente construtiva. E depois vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Bom, quero comentar um pouquinho aqui sobre índices, tá? Tanto o Suno 30 quanto o IFIX e como que isso é importante no longo prazo. Então a gente tem aqui, cota patrimonial ajustada está em preto, tá? Do Kizu. A gente tem o IFIX aqui em cinza e tem o Suno 30 em laranja. Então, o que a gente consegue observar? Que
o Suno 30, que é uma seleção objetiva de um determinado número de fundos imobiliários. Por que eu digo objetiva? O Suno 30 tem critérios para o fundo entrar no índice ou não. Se aquele fundo cumpriu os índices, ele entra, se não, ele sai, e são os 30 melhores. Não entra nessa conta, nesses parâmetros do Suno 30, gestão, enfim, uma visão de futuro, se aquele fundo tem um gatilho para no futuro ele melhorar ou piorar, não tem. É uma análise simplesmente objetiva. E mesmo com pouco tempo, aqui a gente tem menos de 3 anos, e isso no mundo dos investimentos é pouco tempo, a gente vê que o Suno 30 andou muito junto do IFIX, mas ele vem batendo o IFIX. A gente consegue ver aqui em alguns períodos um pouco maior, nessa distância do IFIX para o Suno 30, depois um pouco menor, mas o Suno 30 vem conseguindo bater. Lembrando que no médio e longo prazo, a tendência é que a boca de jacaré aqui abra cada vez mais. Tá? Em preto aqui a gente consegue ver a gestão ativa da Kilima, lembrando que a gestão aqui ela tem que seguir 80% do seu portfólio o Suno 30 e 20% ela tem ali poder discricionário para, enfim, comprar e entrar em novos fundos. E essa gestão ativa já vem apresentando um resultado melhor que o próprio Suno 30 e, obviamente, melhor que o IFIX. E eu aqui não estou só falando bem do fundo, eu acho que o fundo ele pode servir para a carteira de alguns, principalmente os iniciantes, mas eu vejo opções melhores. De qualquer forma, a gestão ativa e a seleção de bons ativos gera justamente esse alfa, que é essa diferença em relação ao índice. E é isso que vocês, como investidores, têm que buscar na carteira de vocês. Ter os melhores fundos. Se o fundo tem um problema, você tem que cortar da sua carteira. Tem um outro fundo que está melhor, você tem que adicionar na sua carteira. Você tem que conseguir fazer essa gestão, porque isso que realmente faz a diferença. Aqui, então, em 3 anos, olha a diferença. Uma diferença relevante entre o IFIX e o Kizu. E na sua carteira você consegue fazer isso até melhor. Tá? E quem está aqui assistindo o vídeo em um canal que ainda é pequeno, está buscando conhecimento, vai ter um diferencial no mercado. Porque tenho certeza que vocês acompanham esse canal, outro canal, buscam relatórios. A gente tem aí 2 milhões de investidores, onde a maioria só busca o dividendo. Então, isso aqui faz a diferença, tá? Tenho certeza. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, a gente vê aqui novamente a gestão falando sobre a importância de fazer esse giro. Então, ele comenta que com essa retomada dos FIIs, o fundo fez algumas vendas para ajuste de posição e reciclagem do portfólio, obtendo ganhos de capital. Naturalmente, com a alta dos fundos, algumas posições voltam a apresentar lucro, o que nos permite o dinamismo da carteira. Alguns fundos estão voltando com as captações, isso permite tradicional giro com ganho de capital e realocação na oferta, muitas vezes em preços melhores do que a média da carteira atual, uma arbitragem. E é assim que temos atuado em casos como, por exemplo, MXRF e XPML, que representam boa parte do ganho do capital apurado no mês de julho. Eu tinha destacado isso para vocês. Minha crítica construtiva aqui é que seria muito interessante se a gestão disponibilizasse o preço médio de todos esses ativos que ela tem, e dá para fazer isso de uma forma bem tranquila. Não acho que teria nenhum problema da gestão apresentar isso. E também, nesse caso aqui das vendas, apresentar para a gente qual foi o resultado do lucro em cada venda. Porque a gente até consegue olhar aqui na DRE, mas o consolidado. E seria interessante, porque a gente conseguiria separar aqui qual foi o lucro de qual posição, projetar lucro. Então, sabendo o preço médio aqui, daria para a gente ter isso em mente. Enfim, fica aqui minha sugestão. Digam aqui abaixo se vocês concordam ou não. Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e valeu!